juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é dia de Santo Agostinho, doutor da graça. Vamos então começar o nosso dia caçando nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes tomaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se o grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprudentes disseram às prudentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os capítulos 24 e 25 do Evangelho de São Mateus são caracterizados pelo tema central que bem conhecemos como discípulos dos últimos tempos. Como a parábola das virgens que ouvimos, a parábola dos talentos, e se conclui com a passagem do juízo final. O texto de hoje partilha o tema da vigilância como o de ontem. Jesus dirige palavras claras e oportunas aos seus discípulos. A Jesus agrada chamar a atenção para o perigo de se sentir seguro, de ter a situação sob controle, de descansar no que somos e temos, cientes às vezes, infelizmente, daquele orgulho que pode nos fazer pensar que somos autossuficientes, ou em última análise buscar a Deus ou abordá-lo apenas em certas ocasiões, quando precisamos fazer de Deus um band-aid. Como o mestre que não se importa com os ladrões, ou o servo mau, cujo poder sobe a cabeça, se esquecendo da sua condição de servo. Assim também o comportamento de algumas virgens remete àqueles que vivem apenas para esta vida, independentemente de quando ela termina, porque um dia isso tudo vai acabar. O Senhor quer que estejamos atentos, prontos e conscientes de que o dia do julgamento não faltará e que, não sabendo da sua chegada, corremos o risco de sermos apanhados despreparados. A oração é uma das ferramentas que nos permite, no ritmo incrível e absurdo da nossa vida,
Criar espaços e momentos de relacionamento com o Pai. Esse Pai que é misericordioso. O momento dominical tem um valor comunitário fundamental. Recebemos o corpo e o sangue de Cristo, mas também o momento individual. Permite que cada um de nós personalize horários e formas. Ambos são lugares privilegiados de comunicação e comunhão com Deus. A oração, como é muito importante. Como Mônica e também Santo Agostinho, depois de um caminho articulado e tortuoso, aprenderam, vivendo como pastor e guia de sua igreja, a importância da vigília pela oração. Aos catecúmenos, em vista do batismo, a igreja lhe pediu a Agostinho primeiro a recitação do símbolo da fé, o credo, depois do Pai Nosso. É a figura do cristão. Fé e oração, sem esquecer a caridade. Podemos recordar a imagem de Santo Agostinho. Lá pelo ano 384, Milão era uma cidade nevrálgica de importância vital. Ali vivia o imperador Valentiano, ainda criança, com sua mãe Justina, que representava. Ali vivia também o bispo Ambrósio, governador da região da Emília. Em 374, soubera atuar como mediador numa grande divisão e foi eleito bispo com a morte do bispo Auxêncio. Ambrósio, durante 24 anos seguidos, faz da Diocese de Milão a mais importante do Ocidente. No ano 383, um jovem ambicioso, então com menos de 30 anos, que nasceu na África, desembarcara havia pouco tempo em Roma. Percebeu que Milão era o melhor lugar para começar sua carreira. Esse jovem era Aurélio Agostinos. Tão logo soube que na cidade de Milão precisava de um professor de retórica, fez de tudo para que o prefeito pagão da urbe, Quintus Aurélio Símaco, lhe desse esse cargo. A viagem ficaria por conta do Estado, no momento de vida que Agostinho tinha dificuldade de pagar a viagem. Símaco via com bons olhos que esse cargo não fosse exercido por um cristão. E assim, em outubro de 384, Agostinho chegava em Milão acompanhado de sua concubina, cujo nome nunca revelaria, do filho que teve com ela, Adeodato, então com 12 anos. O novo professor não faltou ao dever institucional de fazer uma visita ao bispo Ambrósio. Foi um encontro fatal. Mal sabia que aquele encontro mudaria a sua vida. Aqueles não eram meses tranquilos para Ambrósio, e a razão da intranquilidade era justamente o mesmo Símaco, que fora o principal patrocinador de Agostinho. Com o assassinato do ex-imperador Graciano, Ambrósio perdera um precioso aliado. Graciano era o homem que havia renunciado ao título de Pontifex Maximus e que, com seus decretos, favorecera a parcela católica da população. Ambrósio percebia a gravidade dos perigos que parava sobre os católicos. Agostinho, com o seu relacionamento, conhecia a situação difícil que Ambrósio se encontrava. A mãe do jovem imperador, que na época tinha apenas 15 anos, perseguia o bispo Ambrósio porque era aliada da heresia ariana que negava a divindade de Cristo. Os arianos perseguiam o bispo Ambrósio, que era um fervoroso animador da santidade e da virgindade. Inclusive, sua irmã Marcelina era uma virgem consagrada, Santa Marcelina. Aos poucos, Agostinho foi ouvindo as pregações de Ambrósio, se encantava com a sua facilidade em pregar e foi sendo tocado pela santidade de Ambrósio. Agostinho era comovido com o seu discurso, viu o translado dos corpos de dois santos mártires, que tocou profundamente o coração dele. E pouco a pouco Agostinho vai sendo tocado também pelo sacerdote Simpliciano, um padre idoso que também era diretor espiritual de Ambrósio. Agostinho vai sendo tocado, vai
decide deixar o ensino, faz um retiro com a Deodato, Mônica, e nesse momento pergunta ao bispo: o que devo ler de preferência? Ambrósio diz: o livro de Isaías. Agostinho passava dias em conversa com o Simpliciano e pede a Ambrósio o batismo. Ele tem uma visão em que escuta crianças lendo Tolli et lege, toma e lê. E assim, meus irmãos, no sábado santo, de 24 para 25 de abril do ano 387, é batizado na pia octogonal adjacente à ábside da Basílica de Santa Tecla, cujos restos foram encontrados durante as escavações para a construção do metrô de Milão. Agostinho recebe o batismo de Ambrósio. Isso muda toda a sua vida. Vai ser conhecido como o grande bispo de Hipona. Agostinho derrama lágrimas, não de tristeza, mas de emoção. Chorava não porque estivesse angustiado, mas porque finalmente respirava. E no final da vida, no último livro que escreve, um livro que ficou inconcluso, inacabado, diz: meu mestre é Ambrósio, do qual não apenas li os livros, mas também ouvi pessoalmente as palavras e do qual recebi o banho que me regenerou. Pela intercessão desse grande santo, talvez um dos maiores homens do primeiro milênio, de Santa Mônica e Santa Marcelina, Santo Ambrósio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. À noite, eu vou ter uma live sobre Santo Agostinho, às 8 horas, na página do servo de Deus Guido Scheffer, no Instagram. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.